Oi, oi. Boa noite a todos, todas. Eu sou Laura, trabalho com educação de jovens adultos na rede municipal. Faço parte também do sindicato, né, como a Silvia apresentou. Me formei na Universidade de São Paulo, então é bom estar aqui nessa mesa com as minhas professoras, né, Lisete e Sônia, que contribuíram bastante para essas escolhas, inclusive da opção da militância sindical e da militância na educação. Eu preparei um pouquinho uma fala, até para tentar compor com a fala da Sônia e da Lisete, apresentando um pouco alguns pressupostos da proposta, né, colocar um pouquinho quais são algumas ideias e concepções que estão nessa proposta, falar um pouquinho da proposta em si e depois dar uma situada no contexto dessa proposta nesse ano na rede municipal, né? Muita coisa aconteceu esse ano até a gente chegar a essa proposta e na nossa leitura tem muitas ações que estão articuladas com a apresentação dessa proposta. Então, primeiro para iniciar, colocar um pouco qual que é a leitura que nós fazemos, né, em relação à prática educativa e a relação que a prática educativa tem com o movimento sindical, né? Então, se a gente reconhece que a prática educativa ela é coletiva, ela é política, muitas vezes ela é contra-hegemônica, ela é de resistência, então uma prática política comprometida na escola também repercute numa prática política comprometida dentro do sindicato, até porque tem muitas disputas que a gente trava na escola que tem limites, que a gente precisa fazer disputas mais amplas, né, de sociedade, sobre os recursos, sobre o Estado, né, sobre um projeto de sociedade que a gente defende. Então a nossa luta, ela se dá na sala de aula, no chão da escola e também no sindicato com os nossos colegas para conseguir fazer alguns debates, fazer alguns enfrentamentos. Então queria só reforçar a especificidade do sindicalismo na educação, né? Que eu acho que se a gente é sindicalista é porque, inicialmente, nós temos compromisso com nossos alunos, com a escola e fazemos essa disputa. Então é um pouco desse lugar que a gente está fazendo a análise da proposta e estamos nos colocando de forma crítica em várias questões e fundamentalmente sobre os intuitos que estão por trás dessa proposta. Primeiro, para começar, falando um pouco dos fundamentos, né, dos pressupostos dessa proposta, queria tratar de dois aspectos, né? O primeiro é em relação à qualidade na educação. A proposta apresenta algumas estratégias, algumas propostas com a justificativa de melhorar a qualidade na educação na rede de São Paulo. E aparece ao longo da proposta, e a gente percebeu isso muito na fala dos dirigentes da prefeitura, quando eles se dirigem à rede, nas regiões, para defender essa proposta, tem uma fala que coloca a qualidade na educação como milimetricamente igual a melhorar ao percentual do IDEB, né? Então parece que a qualidade na educação, esse conceito, que para nós ele é amplo, ele envolve várias coisas, vários aspectos. Na proposta ele aparece como se São Paulo conseguir ampliar alguns percentuais nas provas e melhorar o seu índice no IDEB, a qualidade na educação no município está resolvida, né? Por consequência, a aprendizagem dos alunos, a relação entre os alunos com os professores. Então, a qualidade da educação se resume a aproveitamento nas provas e melhorar esses índices. E isso acho que é uma disputa e um debate que a gente tem que fazer, porque esse tema da qualidade sempre foi um tema em disputa, né? Tanto que teve um dado momento que o movimento de educação optou por colocar qualidade social, né? Não era só educação de qualidade, mas a gente colocou educação de qualidade social um pouco para tentar mostrar de que qualidade que a gente está falando. E quando a gente fala de qualidade, a gente está falando sobre a condição que a escola tem de implementar o seu projeto, da gestão democrática, da participação, da relação do professor e dos alunos entre si, que as escolas possam ter identidade, possam ter cara, possam ter projetos interessantes de acordo com a sua realidade, condições mesmo, né, de profissionais na escola para poder dar conta disso, jornada, salário que possa viabilizar que os professores
e os educadores da escola possam tocar o seu trabalho. Então, acho que tem uma primeira situação da qualidade que a gente tem que fazer um enfrentamento que, para nós, qualidade não é medida com índice, especialmente com esse aproveitamento do IDEB. Acho que a gente conceituar o que é qualidade na educação é bastante importante nesse momento e é já uma primeira diferenciação com essa proposta. Se a gente for ver, em vários momentos, né, essa qualidade, existe uma visão de qualidade que é vinculada a índices, a estatísticas, né, a correção de fluxo na rede. Isso a gente já viu, inclusive, com a instituição da promoção automática na rede estadual, por exemplo, né, e a análise que a gente já faz disso há algum tempo, né. E, automaticamente, ao tratar de qualidade, já aparece o primeiro grande problema dessa proposta. Você está falando de qualidade ampliando esse conceito, essa proposta não toca em nenhuma questão estrutural da rede, né? Não tem, você pode procurar, hoje eu li de novo essa proposta, você olha, não existe nada que trate da condição das escolas, do número de alunos por sala, né, que tem bastante a ver aí com essa luta que está sendo feita aqui na Câmara pelo mandato do Toninho em relação à redução do número de alunos, o número de profissionais na escola. Todo mundo sabe que se mata um leão por dia porque falta gente na escola para poder desenvolver o trabalho, condição para que todos os professores possam ter a GEIF, né, que é a jornada que foi instituída, acho que a Elisete vai colocar isso melhor, com mais propriedade, na gestão da Luiza Erundina, que é uma ideia de que os professores possam ter tempo para fazer a sua formação e implementar o seu projeto. Então não tem nada que trate disso, né? Não tem nenhum ponto na proposta que coloque isso. Você lê várias páginas, vai falar da educação inclusiva, né? Quando você vai ver a proposta, nada do que está ali desdobra em alguma ação para enfrentar os problemas estruturais que a rede tem. Então, acaba falando, né, tem um discurso bastante falacioso, mas que não desdobra né, numa prática para poder enfrentar questões estruturais da rede, né? Então, uma leitura que a gente faz é que se você não encara esses problemas estruturais, você acaba apresentando uma proposta que é bastante superficial e acaba sendo bastante demagógica também, porque você não vai corrigir e enfrentar uma série de questões se você não enfrenta essa situação na rede. E também não vivia a gestão da Luiza Erundina, a gestão do Paulo Freire, mas em vários momentos a gente usou documentos e análises desse processo para a gente debater a questão do currículo e a questão da rede. E havia uma diferença muito grande, óbvio que tem diferenças daquele momento histórico para esse, mas havia uma concepção de que não poderia ser discutido o currículo sem discutir outras coisas, né? Então, naquele momento se discutiu currículo, se discutiu o espaço físico das escolas, se discutiu recomposição salarial e se discutiu jornada. Então, é uma visão que coloca, olha, nós temos que enfrentar todos esses pontos para que as pessoas e a escola possa, de fato, ter alterações e ter mudanças. Um outro pressuposto da proposta, que eu acho que esse é muito grave, muito complicado, é como essa proposta qualifica a gestão democrática e a participação, né? Então, até trouxe aqui o slogan, né, da proposta, que eu acho que ele é bem revelador, né, de como que é essa proposta aí de consulta. Então, a educação que a gente quer tem a sua participação. Então, é uma coisa, né, a educação que a gente quer vai contar com a sua participação na medida que vocês concordem com aquilo que a gente quer. Então, também é um pouco, acho bastante contraditório, mas é importante falar isso porque parece que todos os conceitos que a gente cunhou, gestão democrática, participação, qualidade na educação, eles são meio revirados do avesso, eles vão virando outra coisa, né? E aí a gente está lá discutindo como se todo mundo estivesse defendendo a gestão democrática e a participação, mas é tudo feito de uma forma bastante enviesada. A forma dessa tal participação, né, primeiro tem uma questão que é a seguinte: todas as reuniões que nós participamos, houve muitas perguntas sobre como é essa consulta pública, né?
e até hoje ninguém obteve nenhuma resposta razoável sobre o formato dessa consulta pública. E a fala era o seguinte: tudo que você achar sobre a proposta, você entra no blog e escreve qualquer coisa, né? Gostei, muito interessante, não gostei, não. E a gente tá, isso pode parecer como uma inovação, como um novo mecanismo, mas isso esvazia todo o debate político que a gente quer fazer, todo o debate coletivo. Então a nossa prática diária, ela é coletiva nas escolas, e a gente tem que participar da consulta pública no blog, né, colocando, e ninguém sabe de que forma isso vai ser levantado. Então a gente, né, fazemos uma crítica muito pesada em relação a isso, porque isso não é consulta, isso também não é público, e isso também não reflete participação, e o exemplo da audiência pública que aconteceu aqui mostra um pouco que cara é essa de participação. Então, quando você fala as coisas, o pessoal se ofende, fica de bico e não quer mais fazer o debate, né? E essa questão da participação da comunidade, que isso aparece no documento inteiro, é uma requalificação dessa participação da comunidade. Essa gestão acha que a participação da comunidade é a entrega do boletim e a publicização da nota de 0 a 10 para essa família, né? Isso é uma leitura, na minha opinião, muito rebaixada da participação e de como que a comunidade e os professores e a gestão democrática pode acontecer na escola. E é uma participação que coloca em relação à população um pouco a sensibilidade de um senso comum que tem por aí, né, da escola que não reprova, da escola do professor que perdeu a sua autoridade. Então, lida com esses conceitos, né, e parece que faz uma fala muito fácil de ser ouvida e muito fácil de ser aprovada num primeiro momento, né? Então, não cumpre nenhum papel de colocar um debate educacional e fazer a discussão com as famílias, né, em relação à escola. Quando a gente coloca a questão da gestão democrática, a gestão democrática não é um mar de tranquilidade e harmonia. Tem conflito, tem diferença, as pessoas falam de lugares diferentes, o professor fala de um lugar, o pai fala de outro lugar, mas é justamente isso que a gente defende, essa condição das pessoas poderem fazer o debate e poderem avançar em sínteses comuns e compreensões comuns. Então ela é uma participação que parece... Agora a gente vai falar um pouco aquilo que vocês gostariam de ouvir, né? Então não se enfrenta os problemas, mas tem uma fala mais muito fundamentada em tempos aí em que mais de 80% da população defende a redução da idade penal, né? A gente tem que também conseguir fazer a leitura do que significa esse discurso, né? Da medida disciplinar, da reprovação, e que papel essa proposta está cumprindo em relação a isso, né? E uma outra coisa muito complicada do que é a gestão democrática é a relação dessa proposta com a categoria, né? Nós fomos chamados ao lançamento da proposta, mas a gente foi chamado, né, como no dia que todo mundo foi ouvir a proposta pela primeira vez. E quando você lê o texto e as falas do governo em relação à proposta, parece que era uma proposta apesar da categoria. Então existe uma diferenciação grande. Ninguém reconhece que os educadores que estão na escola hoje são pessoas importantes na implementação de qualquer proposta. Ninguém está defendendo que só nós vamos debater isso. Temos que ampliar o debate. Agora a proposta parece que, apesar dessa rede, apesar das concepções que a rede tem, que o trabalho que a rede faz, a gente vai implementar isso daqui. É um pouco assim, agora a gente vai fazer vocês trabalharem, né? Agora vai ter lição de casa, agora vai ter a prova trimestral, agora, né? Então, eu acho que é uma relação da prefeitura com a categoria muito complicada, no sentido de poder fazer, prerrogativa da prefeitura apresentar uma proposta, né? Mas, se você vai chamar isso de uma consulta pública e de um debate para avançar numa proposta, colocar no site por 30 dias não é o melhor formato. E foram feitas várias sugestões. Que a rede possa ter um dia, que as escolas parem para debater a proposta, isso não foi aceito. Que se faça formatos para que algumas escolas fizeram um pouco a revelia, mas não houve um esforço organizado para que a categoria
debater-se a proposta. E aí eu acho que tem uma coisa importante, não tem uma lógica de convencer, né, e ganhar a categoria para uma proposta, né? É uma lógica, inclusive, que esse convencimento vai se dar por outras formas, né? Então, não está escrito na proposta, mas foi anunciado enquanto estávamos em greve pelo secretário, da intenção de vincular o desempenho no IDEB com a gratificação que os professores recebem. Então, isso pode ser uma forma de convencimento, né? Então, se abre mão de debater com a rede, de ganhar a rede por uma proposta, e você faz o tal do convencimento pela forma aí de bonificação, de gratificação. Então, acho que tem esse pressuposto da gestão e da participação é bastante complicado aí nessa proposta. Aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão da proposta em si, embora eu acho que a Lisete e a Sônia vão falar bastante, mas o que tem na proposta, né? Uma proposta que quando você pega, eu vi primeiro a peça de propaganda aí que a Lisete, que a gente ganhou no dia do lançamento, depois você vai ler o texto e a grande surpresa é que o texto é muito superficial, né? Você vai olhar a bibliografia do texto, não tem embasamento teórico, tem uma lista de documentos oficiais, alguns deles que estão até em análise, que nem foram concluídos, e falta, né, falta o embasamento, tem lacunas importantes, que para você fazer o debate é importante você ter algumas informações sobre como isso vai ser, até cenários, né, como que isso seria na prática, como isso seria efetivado. Acho que para a rede era importante ter essa dimensão, a gente nunca soube, né, e a proposta o formato dela parece bastante uma peça de propaganda, e foi, né, nesse mês aí da consulta no ar, a gente teve uma presença aí da propaganda importante. Não sei se vocês se lembram da propaganda, né, no metrô, no rádio, acho que na televisão também, que falava o seguinte, né, se você concorda que as crianças de 8 anos devam ser alfabetizadas, né, como se alguém fosse discordar que crianças de 8 anos fossem alfabetizadas, se a gente concorda que as crianças vão passando sem aprender, e como se concordar ou discordar fosse resolver exatamente o problema, né? E se a gente concorda que as crianças tenham que ter lição de casa para melhorar a sua aprendizagem, né? Quando a gente olha a proposta, né, tem uma revisão dessa discussão do ciclo, né? Então tem, aparece a questão do ciclo, né, de uma reorganização, mas tem uma fala de ciclo e tem muitas ações, estratégias que decorrem disso, que tem uma outra concepção, que é uma concepção mais conteudista, que é uma concepção de série, que é um pouco de buscar o que está faltando, que é da dependência, retoma o debate da retenção, né, que acho que isso é um retrocesso grande, coloca a discussão do 0 a 10, que acho que a justificativa que está no site é que os pais vão entender mais se a gente colocar de 0 a 10, como se os pais na educação infantil, onde não tem conceito e nota, não entendessem o que acontece com as crianças, né? Só vai entender o que acontece com os alunos quando, a partir de um dado momento, os alunos têm a nota de 0 a 10. Tem uma discussão da interdisciplinaridade, que é um anúncio, né? É o ciclo interdisciplinar. E a gente sabe que não adianta a gente dizer que é interdisciplinar se a gente não é tão simples, não basta a gente nomear para que as coisas exatamente se tornem, né, o que a gente está colocando. E tem uma questão aqui daquele ciclo do meio, acho que quem é da rede participou aí de alguma fala, existe uma situação que já foi apontada na nossa greve, dos professores excedentes que ficarão excedentes no ano que vem, e existem muitas falas que esse ciclo do meio vai resolver o problema da excedência, né? Agora, não dá para você basear uma proposta de reforma curricular numa situação que vai acontecer no ano que vem. Você pode ter várias formas de resolver a questão da excedência, a gente já propôs algumas, como, por exemplo, reduzir o número de alunos por sala, ou como, por exemplo, garantir que os professores tenham a sua jornada na escola sem estar vinculada à regência. Então, tem várias formas de resolver isso, e na nossa leitura não é essa proposta de reforma, não dá para ser a base da proposta de reforma curricular isso. Vou correr para... Acho que tem duas questões importantes sobre a educação infantil, eu queria falar um pouquinho. A educação infantil, aparece a questão de várias construções, né, de ampliação do atendimento, mas eu acho que tem uma mudança de qualidade importante.
Eu estava na USP quando o Calegari foi falar sobre a proposta e tem um forte, uma adesão mesmo da gestão em relação à questão da privatização e do conveniamento, né, da transferência dos recursos da prefeitura para outras entidades, e isso não aparece como uma questão transitória. Durante um período faremos assim, mas estamos investindo para que a rede possa superar isso, né? É uma fala de assumir que o conveniamento é a política pública da prefeitura para atender as crianças, né, na educação infantil. E existe um debate sobre a questão dos SEIs e das EMEIs, né, que propõe uma integração e que, em alguma medida, desconsidera a trajetória da rede, a história da rede, em que esse atendimento, né, dos SEIs de 0 a 6 anos e das EMEIs de 4 a 6, tiveram dinâmicas bastante diferentes, né, jornadas diferentes, e que isso, para ter essa integração, tem que ter um diálogo com os profissionais dos SEIs e das EMEIs. E isso está sendo desconsiderado, e eu acho que é uma coisa importante que a gente, né, fizesse essa crítica. Sobre a EJA, fala um pouco nas metas do governo ampliar as matrículas, mas não aponta nenhuma resolução em relação à matrícula centralizada que impede que vários alunos possam estudar. E o que apresenta como novidade na proposta é a semestralidade, né, a possibilidade da EJA não ser mais anual e ser semestral. E, na verdade, não tem um olhar também de algumas questões de fundo, que é qual é a cara da EJA hoje nas escolas, né? Em grande medida, grande parte dos alunos que estão hoje na educação de jovens e adultos são jovens que fracassaram na escola, que são multirrepetentes, que evadiram. Às vezes o jovem que estudou anos na escola no período da manhã é transferido para a noite e vai para a EJA porque ele é o resultado do fracasso na escola. Então a gente tem que ter esse olhar, e essa proposta pode, no ensino fundamental, ampliar e aprofundar essa realidade dos alunos oriundos do fracasso escolar que irão para a EJA posteriormente. Então a gente tem que colocar também esse debate. Para terminar mesmo, eu queria colocar um pouquinho sobre a questão do contexto, né? Primeiro, insistir nessa discussão do retrocesso ideológico que essa proposta representa, ideológico e pedagógico. A gente começa a debater em termos que fortalecem um debate conservador, que acho que a gente deveria estar avançando para debater e enfrentar os problemas com base em outros debates. E a grande ousadia dessa proposta, a grande novidade da proposta é boletim, 0 a 10, medida disciplinar, reprovação e prova. Não dá para isso ser a novidade de uma proposta se a gente quer avançar numa concepção de educação que emancipe as pessoas, que questione a sociedade como está organizada e que não se baseie apenas em estatísticas, né? E falar um pouquinho, para terminar, sobre o contexto político, né? Para nós, essa proposta, ela está bastante articulada com como a gestão tem lidado com a pauta da educação desde o começo do ano, né? Então, é verdade que havia uma expectativa muito grande